Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, hoje se encontram em Brasília vários senhores deputados estaduais do país inteiro na busca de convencimento para aprovação da emenda 47, que trata de transferir aos estados e municípios direitos de legislar sobre assuntos que realmente competem ao Estado e a municípios e que hoje, pelas regras da Constituição Federal, são atribuídas à lei federal no que conflita com os interesses imediatos e com a administração pública dos estados e dos municípios. Todos nós conhecemos, e é comum citar o que vai bem nos Estados Unidos, como a economia, o civismo do povo. E nós também sabemos que lá a Constituição Federal estabelece os princípios básicos da administração pública federal e permite aos estados fazerem as suas constituições de acordo com cada região, com cada costume, e viabilizando assim até leis na área de segurança pública diferenciada de um estado para outro. É evidente que mesmo um país possui dentro do seu território uso e costumes diferentes dentro da própria área territorial. E para isso, uma regra constitucional que estabelece de cima para baixo um critério único submete a administração, a prática administrativa, a entraves incapazes de serem corrigidos diante do imediatismo da prestação de serviço público. E nós aqui no Brasil, um país com o território que tem, mantemos leis, e principalmente a Constituição Federal, com uma regra territorial igual, submetendo até certo ponto a injustiças na prestação de serviço à população. Nós temos no nosso país uma regra de salário mínimo para São Paulo e a mesma para o Piauí. Nós temos regras constitucionais que estabelecem políticas públicas para o Rio de Janeiro, a mesma que estabelece regras para o estado de Sergipe. Então, são realidades diferentes e que precisam de ter legislação específica para essas regiões separadamente, embora seja dentro do próprio território nacional. Então, essa emenda constitucional 47, fruto do estudo da Assembleia Legislativa, elas representam exatamente o desmembramento de poder da Constituição Federal para permitir que os estados e os municípios possam fazer regras públicas aprovadas nas suas casas legislativas para atendimento imediato. Uma regra bastante conhecida que é da licitação pública, que aqui também transfere para os estados e para os municípios. Tem inteligência nesse estudo, porque uma licitação feita numa capital, ela pode ser diferente, mantendo o respeito ao erário público e à transparência no município, em função de que essa descentralização viabiliza até os preços serem melhores para o contratante. Então, quero, em nome da mesa diretora da Assembleia Legislativa, estender o nosso esforço, o nosso cumprimento
àqueles que tomaram essa decisão, porque hoje lá em Brasília, esse esforço concentrado, e aqui vários deputados estão presentes defendendo essa ideia, facilita e autoriza o Poder Legislativo estadual e municipal a ter mais independência e a poder atuar de maneira imediata para resolver os problemas dos estados, dos municípios, e não ficar preso apenas à Constituição Federal, que tem mais dificuldade de mudanças. Tem emenda proposta da Constituição Federal que tem dado 10, 15, 20 anos e não consegue caminhar. Então, acho a ideia boa e, em nome da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, nós apoiamos e aprovamos esperando... Excelência, permite uma parte? Pois não. Um exemplo claro dessa reforma necessária, ontem nós vimos aqui nesta casa um dos melhores projetos que eu já vi até hoje, do deputado Euclério Sampaio, que proíbe o corte de água e energia elétrica, né, nos feriados, para não trazer surpresa à família. Depois de muita discussão, chegou-se à defesa do consumidor. Quer dizer, tivemos que encontrar uma válvula de escape na Constituição para poder defender a população. Quer dizer, nós aqui, deputados, muitas vezes nos sentimos amarrados de não poder atender a pedidos realmente importantes. Então, eu quero me congratular aqui com o deputado Sandro Locutor, que está comandando hoje, junto com a reunião no Senado Federal, com demais presidentes de Assembleia e deputados, o pedido para que essa emenda possa trazer mais condições de trabalho e de ação para o deputado que representa a população nas casas de leis. Senhor presidente, inclusive para completar e pedir permissão ao presidente Guerino, acho que nesse encontro deveria estar presente os membros da nossa Procuradoria e de todas as Procuradorias da Assembleia do Brasil, porque precisa ter um esforço também concentrado para que a interpretação da Procuradoria seja mais adequada à realidade da Constituição. Porque ontem a própria matéria do deputado Euclério não era inconstitucional e foi deixado de apreciar o lado da permissão da atual Constituição para que ela pudesse ser aprovada.